Espírito, Senhor, se revele, Pai. É o que nós pedimos. É o que nós te pedimos, Jesus. Flua nesse lugar com liberdade. Que o seu rio flua nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante sua mão assim, ó. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus? Fala assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém quer tomar essa decisão, que veio aqui? O Espírito continue falando contigo. Vou chamar Tiago aqui. Eu vou pedir para que todo mundo que está lá atrás venha para cá. Todo mundo, só intercessão, fique lá atrás. Todo mundo se assente aqui. Amém? Ainda com seus olhos fechados. Não perca a visitação da presença de Deus. Que o Espírito de revelação e sabedoria tenha liberdade no nosso meio aqui nessa noite. Continue tendo liberdade. Coloque toda a sua expectativa no Senhor, irmão. Que desça sobre nós um peso de glória, um peso da presença de Deus. Deus ama quando nós preparamos o ambiente para Ele. Deus não é aquele seu amigo que marcou com você nessa noite e não veio. Marcou naquele dia lá que ia sair contigo, ia dar um rolê contigo e não foi, e furou. Deus, Ele ama um ambiente preparado. Na descida do Espírito Santo, a palavra fala que estavam todos reunidos. O ambiente estava preparado. 10 dias de oração intensa. Eles estavam pedindo por algo que eles não tinham provado em plenitude ainda. Mas o mestre tinha falado: não saiam de Jerusalém. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar Ele. E alguns se dispersaram, e alguns foram para algum lugar, que começaram com um número grande, 500. E permaneceram 120, irmãos. 120 entraram ali num cômodo e começaram a clamar por algo que eles não sabiam o que eram de fato, o que era de fato ainda. Mas o ambiente estava sendo preparado, Ele estava sendo desejado. Será que Ele está sendo desejado aqui nessa noite? Será que Ele está sendo desejado aqui? Será que o seu coração está clamando por Ele? Será que o seu coração está pulsando por Ele, irmão? Ele deu a ordem para Moisés: prepara lá o tabernáculo, cara. Eu quero desse jeito, eu quero assim, eu quero com a cortina dessa cor. Eu quero aqui os cômodos divididos dessa forma. Eu quero uma bacia. Eu quero um lugar chamado Santíssimo.
Eu quero um lugar chamado átrio, ali onde vocês vão começar a preparação. E a palavra fala que quando a última estaca, o último acessório foi colocado, quando estava tudo preparado, ele veio. Ele entrou no ambiente, ele começou a andar no tabernáculo. Ele preencheu todo o tabernáculo de glória. Deus, ele não sofre de ansiedade, irmão. Ele não sofre de ansiedade. Mas quando você está ansiando, quando você está preparado, quando o seu coração está clamando, Abba, 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 como foi falado ontem aqui, Abba, Paizinho, Ele vem, Ele vem. Sejam perseverantes no Senhor. Perseverantes, perseverantes. Aqueles que perseveraram, clamando, clamando. A palavra fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se todos que estão aqui já foram batizados com o Espírito Santo. Mas eu sei que tem Espírito Santo para todos. Tem Espírito Santo para todos, para todos, para todos. Desde o menor aqui, desde aquele que está no ventre da mãe aqui, como João foi batizado no ventre com o encontro com Jesus, no ventre também, e ele se agitou. Ele foi batizado com o Espírito, ele foi cheio do Espírito. Eu creio que criança dentro do ventre aqui pode começar a se agitar, se sacudir pela presença do Espírito. Eu creio que Estevão aqui pode ser batizado com o Espírito Santo. Eu creio que Luiz aqui pode ser batizado com o Espírito Santo. Do mais novo ao mais velho, pode ser batizado, renovado com o Espírito Santo. Não insira Jesus, sabe, na sua vida ansiosa, de que quer agora, e se não for nesse exato minuto, ele não veio e não presta. Não, sede paciente, sede perseverante. Aleluia, aleluia. Meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, aquele que não nos deixou órfãos, aquele que clama no nosso interior, papai, 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 traz cura aqui nessa noite, Espírito Santo. Traz cura emocional, traz cura no físico. Meu amigo Espírito Santo, doce Espírito, doce Espírito. Tu que sabes o profundo de Deus. Tu que sabes do profundo de Deus. Das profundezas de Deus, Espírito Santo, se revela a nós nessa noite. Aleluia.
Recebe a porção do Espírito, recebe a porção fresca do Espírito. Recebe a porção fresca do Espírito, a porção fresca do Espírito. Vou pedir para os intercessores circular nos corredores. Os pastores, intercessores. Há um ambiente de graça. Tem muita gente que não sabe o que fazer agora. Não precisa fazer nada, irmão. Só usufrua da presença dele no ambiente. Só usufrua, só usufrua. Você não é escravo do medo, meu irmão. Você não é escravo do medo. Você não é escravo do medo. Correntes espirituais, correntes na alma, correntes emocionais, dores, traumas. Nada disso resiste à presença, irmão. Traumas familiares, nada disso resiste à presença.
você é filho. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. O sim e o amém pertencem ao Senhor. O sim e o amém. Você que tem muito tempo que não prova da presença. Assim como o endemoniado de Gadara teve um encontro genuíno com a presença de Jesus e as algemas caíram por terra, o Senhor deu roupas novas àquele homem. E a palavra fala que aos pés de Jesus ele estava em perfeito juízo. Nós repreendemos todo espírito de loucura, todo espírito que causa depressão, todas as correntes emocionais, elas caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que o lugar onde você está agora é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E quem viu aquele homem louco, lunático, correndo para lá e para cá, andando nos cemitérios com roupas rasgadas, viu aquele homem aos pés de Jesus, manso, sem correntes, com roupas novas e em perfeito juízo. Aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, olhando firmemente para Ele. Olhe firmemente para Jesus, irmão. Não deixe sua mente distrair, olhe firmemente, de maneira fixa para Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé? Olhe para uma pessoa que está do seu lado, homem, homem, mulher, mulher. Dê um abraço nessa pessoa e fala: o Espírito Santo está em ti. Fala: o Espírito Santo está em você. Ele é um Deus de novos começos, irmão. Ele sim é um Deus da segunda casa, da segunda glória. Ele sim é um Deus
da segunda fogueira, de mais uma oportunidade, de mais uma chance. Não vos deixarei órfão. Tem gente se segurando para não sair pulando, não sair correndo. Deixa ele, irmão. Deixa o Espírito. Estou aprendendo. Me ajuda alguém. A estar cada dia mais. À medida que te Vamos lá? Eu estou aprendendo a cada dia mais satisfeito à medida que te
Estamos aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, Jesus. Como foi falado aqui pela manhã, não como pecadores, mas como santos. Aos santos de Éfeso, aos santos de Juazeiro, aos santos de Petrolina, aos santos da missão Gade, aos santos que estão reunidos aqui nessa noite, aos santos, aqueles que querem ser semelhantes ao Senhor. Aqueles que querem se parecer com o papai, com o Abba, com identidade de filhos. Aos santos, a congregação dos santos, e não a congregação dos pecadores, a congregação dos santos, ao ajuntamento dos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Se assenta um pouquinho. Sei que você está com pressa de ir para casa. Amém? Sei que você está com pressa para ir para casa hoje. Só que não. Hebreus capítulo 12. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Minha família está aqui na frente. Benjamin, Maria Clara, minha esposa Manuela. Caminhamos com a missão Gade fisicamente por um tempinho. Estou em casa, feliz de estar aqui. Deus preparou esse momento para estarmos aqui em família, porque a melhor coisa é estarmos em família. E que bom que você tem uma família para pertencer. Ame esse irmão que está aí do seu lado. Ame essa família que o Senhor te inseriu para caminhar olhando para Jesus. Vai ter problema, irmão. Vai ter fofoca, vai ter disse-me-disse, vai ter isso e aquilo, mas é a sua família, amém? Hebreus capítulo 12. Vou ser rápido. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Fala assim, livremo-nos, de novo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Fala, e do pecado que nos envolve. São duas coisas aqui, algo que nos atrapalha e o pecado, que nos envolve, fica ao nosso derredor. E corramos, cadê os atletas da corrida cristã? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus. É tendo os olhos fitos no irmão que está do seu lado? É tendo os olhos fitos no pastor? Mas é tendo os olhos fitos, fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos,
assim como teve uma caminhada proposta para Cristo, também tem uma caminhada proposta para mim e para você. Amém? Sei que você não gosta disso, mas quem está com o microfone na mão é bom falar. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu, quando estou sentado, também não gosto, não, irmão. Diga para ele assim: tem uma caminhada proposta para você. Assim como Cristo, irmão, hoje, Ele está sentado à direita de Deus Pai. A palavra fala também que existe um lugar preparado para você em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. Tu crê nisso? Então Jesus, Ele suportou toda a caminhada dele aqui. Ele suportou toda a dor, Ele suportou a cruz, porque os olhos dele não estavam fixados na dor momentânea, no peso de tribulação que ele estava passando no momento. Ele não estava olhando para a cruz, mas ele estava olhando para a recompensa. Ele estava olhando para o lugar que estava preparado para ele. E porque às vezes nós desanimamos na nossa caminhada, porque nós tiramos o lugar, tiramos os olhos do lugar onde Cristo prometeu para mim e para você também, irmão. Estamos à direita dele, assentado com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Esse é o seu lugar, irmão. Seu lugar não é jogado no pecado, seu lugar não é andando por aí, vagando pelo mundo, procurando algum destino, não. Já tem um destino para aqueles que são filhos de Deus, é estar assentado à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus, amém? Esse é o seu lugar. Esse é o seu destino, um lugar de governo junto com Cristo. Então é como se Deus, Ele tirasse, sabe, um registro da onde é o final da nossa caminhada, né? Para que a gente não se perca no processo das coisas, na caminhada. Ele não conta às vezes como que vai ser, né? No meio do caminho, tal. Mas ele fala onde você vai chegar. É que nem ele estava atravessando, ele mandou os discípulos ir na frente, né, no barco. Ele falou que passemos para o outro lado. Era uma garantia, a palavra de Jesus era uma garantia. Assim como é uma garantia para mim e para você também. Aquilo que ele liberou sobre a sua vida. Ele falou para os discípulos: vamos, passamos. E os discípulos foram na frente que ele mandou. Começaram a desesperar quando o barco balançava e tal. Mas a garantia era a palavra de Deus. E ele fala aqui no versículo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Aqui ele não está falando de pecado não, irmão. Senão ele não falava e do pecado. Ele está falando de algo que atrapalha a nossa caminhada. Você que é atleta, você que é da caminhada, se você não colocar uma roupa confortável, isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Ajudar? Uma roupa que não é confortável, uma roupa que não é apropriada, uma calça jeans para correr, atrapalha? Uma botina daquelas 7 léguas para correr. Então tem muita coisa na nossa caminhada que não é pecado, mas nos atrapalha de alcançar o objetivo, de alcançar a promessa de Deus, de alcançar aquilo que Ele já prometeu para mim e para você. Irmão, e hoje em dia é inevitável não falar disso aqui, né? Quem que não se perde nisso aqui no dia a dia? Quem que fala que vai fazer uma coisa, daqui a pouco, só uma olhadinha, e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e você se perdeu ali. Te atrapalhou. E tantas outras coisas que não é pecado, cara, mas rouba o seu tempo com Deus. Te faz dar passos curtos, quando naquele momento você tem que dar passos largos.
Uma amizade que você tem, que você, beleza, é resistente ali e tal. O cara é banda voou, mas você tá ali. E você se mantém íntegro. Mas vai te atrapalhar, pode te atrapalhar em algum momento. Um conselho errado. O pastor Álvaro fala sempre do conselho do ímpio. Então, não é só o pecado que te atrapalha, mas tem tantas outras coisas que são lícitas, mas não nos convém. Deve estar passando um monte de coisa na sua mente agora. Então tem coisas que atrapalham. E tem o pecado. O pecado destrói. O pecado destrói, o pecado destrói, o pecado. O pecado destrói, irmão. Destrói. Sabe o que é destruir? Destrói. Destrói sua vida com Deus. A palavra fala que levanta um muro, sabe? De divisão entre você e Deus. O pecado destrói seus relacionamentos. O pecado destrói sua casa. O pecado faz você se sentir indigno diante de Deus, sabe? Você erra e você fala: meu Deus, o que aconteceu, Jesus? E para você engatar de novo, irmão, já perdeu tempo. Além de te destruir, te atrapalhou. O pecado, repita comigo, diga o pecado. Diga, o pecado é destruidor. Eu sei e você sabe que o sangue de Jesus, ele nos purifica. Eu sei e você sabe que a glória da segunda casa, ela vem e ela existe. Eu sei e você sabe que a segunda chance existe. Mas, irmão, entre escolher em ter uma caminhada, sabe? Olhando para Jesus, sem esses embaraços, sem pecado, é muito melhor. É muito melhor. O sangue de Jesus ainda é válido. Mas o que o pecado causa em nós, às vezes não dá para descrever. Não dá, irmão. Não dá. Então, existe uma caminhada que é proposta, existe um lugar que é preparado para mim e para você, assentado em Cristo Jesus. E a palavra fala, ó, vai ter uma caminhada, e vai ter coisas que vai te atrapalhar. Irmão, já tira. Já tira o que vai te atrapalhar. São N coisas, eu sei que está passando um monte de coisa na sua cabeça ou não. Talvez quando você deitar no travesseiro, você vai começar a refletir nessa palavra, você fala assim, cara, isso aqui não é pecado, mas está me atrapalhando. E o que nos atrapalha em um determinado momento, irmão, pode virar pecado. Pode nos colocar em um lugar de pecado. Sabe por quê? Começa a entrar os nada a ver. Ah, nada a ver isso. Ah, nada a ver aquilo. Ah, nada a ver isso aqui. E somente vai ficando, sabe como? Cauterizada. Já não sente mais dor. Você está distante e não percebe que está distante. Mente e coração cauterizado. Mente e coração cauterizado, já não sente mais aquele negócio, já não sente mais Deus chamando, errou, está distante, está frio, e não sei o que, já, como a pastora falou ontem, e é fato, começa a colocar um monte de defeito na igreja, a igreja isso, a igreja aquilo, não sei o que, esse irmão chato que fica me ligando, perguntando porque eu não fui para a igreja, só porque um domingo só que eu não fui, 2 domingos seguidos que eu não fui, mas estou assistindo online, e está tudo certo. Não, irmão. Ainda não virou pecado, está só te atrapalhando. Persiste naquilo que te atrapalha para ver se não vira pecado. Se tu não cai no pecado.
Não, ele está falando daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Mas ele está falando assim, ó, corra. Corra. Com perseverança, ou seja, sem desistir. Cara, tá difícil, eu tô cansado. Vou correr, mas vou correr, vou perseverar. Eu tô cansado, mas preciso orar. Não é tenho que orar, preciso orar. Preciso ler a palavra, vou perseverar nisso. Não estou entendendo nada, estou lendo aqui, estou nessa fase dos nomes aqui, que não sei quem nasceu e viveu não sei quantos anos, e gerou fulano, e nasceu e gerou fulano, e vai passar, irmão, vai passar. No próximo livro já não tem mais essa parte, já leu tudo, vai passar. Nunca acaba. Aí vai para o Novo Testamento, Mateus já começa com genealogia de novo. Você falou, não era lá atrás que eu contava. Então, está falando, corra com perseverança, persevere. Persevere é o quê? Ser indesistível. O Senhor te chamou para ser indesistível na caminhada da fé. Indesistível. Ele fala, corra, não só corra, com perseverança. Sem desistir. Cansando, mas sem desistir. E aqui está o pulo do gato. O versículo 2 que fala, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos, fixados em Jesus. Sabe por quê? Na caminhada, irmão, aconteceu muita coisa. Decepção, frustração, não sei o quê. Havia um monte de argumento para tentar te paralisar na sua caminhada. Abre comigo Salmos 34. Salmo 34, versículo 5. Fala assim: contemplai-o, contemplar quem? O Senhor, e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Quando você tem a sua caminhada com os olhos fixados em Jesus, a palavra garante que você não vai ser decepcionado. As pessoas ao seu lado podem te dar momentos de decepção, mas você não fica paralisado com aquela decepção. Sabe por quê? Porque o seu olhar está em Cristo Jesus. Você pode ligar um dia para o pastor e ele não conseguir atender, ou olhar para você e falar, cara, Ilis Ricardo, meia-noite, muito chato esse cara, amanhã eu atendo. E Ilis Ricardo ficar decepcionado com o pastor. Meu Deus, como pode? Meia-noite e o pastor não me atendeu. Vou mudar de igreja. Mas quando você está com os olhos fixados em Jesus, a palavra fala que você não vai sofrer decepção. O pastor Álvaro pode não te atender meia-noite, mas quando você dobrar o seu joelho, fechar a porta do seu quarto, a palavra fala que o Pai que está em secreto, Ele te vê em secreto e Ele te recompensará, irmão. A nossa caminhada na fé, nós só vivemos em decepção ou permanecemos em decepção quando os nossos olhos não estão fixados em Jesus. Como a pastora falou de manhã aqui, a gente fica colocando a esperança num líder, num filho. Se decepcionou com um, aí nasceu outro, fala, não, mas esse agora eu vou cuidar desse jeito, eu vou cercar, eu vou não sei o quê. E o menino, coitado, que também é falho, que também, sabe, está precisando de Jesus, errou. Aí os pais ficam o quê? Decepcionados e abandonam tudo, e nada presta na minha casa, na minha família. Ei, irmão, tira os olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é humano. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. O seu filho, o seu marido, a sua mulher também estão na caminhada, também estão ali
perseverando, tentando perseverar, caminhando, errante às vezes, mas irmão, coloca os seus olhos em Jesus e fala assim: Jesus, a minha expectativa está no Senhor, faz algo novo. É a partir de Jesus, irmão. A nossa esperança não tem que estar naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que, sabe, a gente já sabe que está na luta também. Mas quando você olha para Jesus, você não sofre decepção. Ele não te abandona. O filho pródigo saiu de casa, mas quando voltou, a palavra fala que o pai estava onde? Na varanda esperando, irmão. O filho com o discurso pronto, falando: eu vou chegar lá, eu sei como é, eu também sou ser humano, e eu vou chegar já falando: meu pai, me perdoa, me faz aí como seu escravo, me dá pelo menos um pãozinho para comer e tal. E ela era a expectativa humana dele. Mas o pai estava como Jesus nos esperando também, irmão, sabe? Ele tomou o padrão de um outro Senhor para colocar em Jesus. E às vezes a gente faz assim. A gente quer viver as coisas da terra, o padrão, e achar que a terra é igual ao céu. Não, se na terra assim, no céu também. Não, irmão, a lógica é diferente. A gente tem que trazer o céu para a terra. É o padrão do céu para a terra. E não estabelecer aquilo que a gente vê aqui e falar assim: não, é desse jeito, então eu vou chegar. Sabe, a palavra fala: chegai com ousadia diante do trono da graça. Tu é filho. Chegue com ousadia no trono da graça. Com os olhos fixos em Jesus, irmão. Isaías 45, 22 fala assim, Deus falando, o Senhor falando: olhai para a minha pessoa e sede salvos. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Na palavra, irmão, tem vários versículos Deus falando: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, Ana, olha para mim. O Senhor falando: Toninho, olha para mim. E os que olham para Ele não sofrem decepção. Tem gente que olha para a riqueza. Não, porque se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu vou ficar bem, minha família vai ficar bem, vai não sei o quê, brararara. Apocalipse 3,18. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha, tua nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. A igreja aqui achava que ela tinha tudo, ouro, né? Pompa. Mas Deus está falando: ei, compra de mim colírio para você enxergar melhor, para você saber o que é riqueza, para você me enxergar. Eu te aconselho que você compre de mim colírio, para que você possa me ver e contemplar a verdadeira riqueza. Meu irmão, o melhor carro não vai te dar a paz que você precisa. O melhor salário não vai te dar a paz que você precisa. Não vai te dar a felicidade que você precisa. Nenhum dinheiro te dá aquilo que você realmente precisa. Tem pessoas que olham para o ímpio, olha para a prosperidade do ímpio, fala: não, ó, fulano como tá, ó, ciclano como tá. Em vez de olhar para Jesus, em vez de olhar para aquilo que Cristo tem para ele, olha para o que o outro está tendo. Asaf, ele escreve o Salmo 73. Ele fala: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Ele tirou os olhos de Deus, ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar em volta.
O ímpio prosperando, tendo carrão, tendo isso, tendo aquilo, postando na internet que tinha que sair todo final de semana. Você sabia que tem gente que aluga carro caro para dizer para você que tem condição? E você acredita neles, né? Vou fazer um story no final de semana, aluga um carro ali. E você tá lá, olha, fulano. Isso que dá certo, isso que dá dinheiro. Tem coisas que vêm, irmão, para roubar a sua contemplação do Senhor. Tem coisas que estão à nossa volta só para roubar o momento de contemplação do Senhor. Você tira os olhos dele e começa a olhar. E muita coisa te rouba isso, sabe? Não deixe aquilo que é passageiro roubar a sua contemplação do Senhor. Ló, estou terminando, tá, irmão? Ló e Abraão. Abraão tinha a promessa do Senhor. Lugar próspero, tal. Começou a crescer, levou Ló. Chegou o momento que os pastores dele brigando, tal, não tinha mais espaço. E Abraão falou para Ló, Ló, aonde você escolher, você pode ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e tal. A palavra fala que Ló olhou para o campo mais verde, o lado que estava mais verde. Sabe, imagina, coloca na sua mente aí. Alguém te dá uma chance para você decidir onde você vai fazer, vai construir uma cidade, fazer plantações. Aí do seu lado direito tá tudo verdinho, tal, nublado para chover, do lado esquerdo tudo seco. Sol rachando. E Ló, como era esperto, falou o quê? A palavra fala que ele escolheu o campo mais verde. E lá na frente a gente vai conhecer como Sodoma, Gomorra, aquela região ali. O Senhor mandou fogo. E Abraão foi para o lado que era mais sequinho. Mas os olhos dele não estavam na terra, estava na promessa, estava naquele que prometeu. E quem prosperou? Aquele que manteve os olhos fixos em Jesus, trazendo para hoje. Então tem coisas que vêm para roubar. Tem promessas que Deus fez para você, irmão, que até chegar lá, o caminho vai ser seco, vai ser árido. Jesus suportou a dor, a cruz, aquilo que estava proposto. A minha caminhada, às vezes é diferente da caminhada que Deus preparou para Ricardo, que preparou para o pastor, que preparou para ele ali. Mas independente do meu processo, do seu processo, mantenha os olhos fixos em Jesus, irmão. Os olhos fixos nele, 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 nele. Eu tinha muita coisa ainda aqui para falar, mas você não cair da cadeira aí. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que você não esmorece quando você olha para a face de Cristo? Porque na face de Cristo você vê o Evangelho, você vê a glória de Deus. Na face de Cristo está estampado o Evangelho. Sabe? O homem que era o homem caído, que ele foi lá, resgatou, tomou para si e vai voltar, sabe? Para estar conosco, para vivermos eternamente com Ele. Quando você olha para Jesus, você vê a glória de Deus, você vê o Evangelho, você vê o plano da salvação, você vê. Por isso não dá para esmorecer quando você olha para Cristo.
Não é que ele olha para você com um olhar de condenação. Você vê a glória de Deus, você vê o Evangelho, você vê o Filho. Amém, irmão? Vamos caminhar olhando para Ele? Vamos deixar nada atrapalhar a gente? Vamos ficar de pé? Na nossa caminhada vão aparecer muita coisa para nos distrair. Muitas bandejas, muitos laços. Mas para cada não que você dá também há um peso, há uma recompensa, há um peso de glória derramado sobre sua vida. Cada não que você dá para o pecado, para a distração, existe também um peso de glória que é derramado sobre você, amém? Quando Paulo estava a caminho de Damasco, né, que ele teve um encontro com Cristo, que ele ficou cego. Cara, acho que Cristo botou a face dele diante da face de Paulo, não tem outra não. Sabe quando você vai brigar com o menino, que você olha, sabe, nariz com nariz ali, fala, menino! O que você está fazendo, menino? Sai daí, menino! Acho que Jesus fez assim com Paulo. Saulo, Saulo! Menino, menino! E a face, a luz que estava na face de Jesus, cegou Saulo. Quem olha para ele, irmão, não encontra decepção. Paulo arregou logo, grandão, e começou a tremer as pernas. Não está na Bíblia, estou pensando. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu acredito que Jesus ficou face a face com Saulo. Quando Moisés descia do monte com o rosto resplandecente, ele conversava com quem face a face? Com Jesus, com o Senhor. Existe um brilho glorioso na face de Jesus, fascinante, apaixonante, ao ponto dele estar caminhando. Olhar para algumas pessoas, olhar para Mateus, coletor de impostos, e falar só uma frase para ele, ou uma palavra: siga-me. Suficiente. Jesus não precisou convencer os discípulos, Jesus não precisou sentar ali, dar uma aula de teologia. A mulher lá do poço, ele fez isso ainda. Mas os discípulos só falavam assim, ó, me segue. E os discípulos faziam o quê? Olhavam para Jesus. Olhavam para Jesus e seguiam Jesus. Olhavam para Jesus e seguiam Jesus. Olhavam para Jesus e seguiam Jesus. The Chosen, velho. É nós ali. The Chosen é nós. Assim, rapaz, não tô entendendo muito o que ele está fazendo, não. Os discípulos perguntando, e aí? Não, cara, ele falou para fazer, vamos lá. Ele está falando, vamos fazer. É ele. É ele. A mulher adúltera foi colocada lá, ela tinha, a lei dava a liberdade de apedrejarem ela. E ela lá de cabeça baixa, só esperando as pedradas, porque era verdade aquilo que estava, aquele bilhete lá estava falando dela. E ela, acho que toda espremida assim, já esperando a pedrada, e Jesus dá uma palavra lá, e os caras vazam. E Jesus chama ela, olha para mim. Olha para mim. Vai e não peques mais. Constrangedor o olhar de Jesus. Constrangedor a presença de Jesus. Judas traiu Jesus.
É pena que ele não correu para olhar de novo nos olhos de Jesus, como Pedro teve a oportunidade de olhar de novo nos olhos de Jesus. E Jesus olhou para Pedro e falou só assim, tu me amas, Pedro? Jesus não olhou para Pedro e falou assim, tá vendo o que eu falei? Você escutou o galo cantando? Foi como eu falei? Não, Jesus não falou, miserável. Jesus olhou para Pedro, tu me amas, Pedro? Jefferson, tu me amas, Jefferson? O cara que traiu ele falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Que loucura, irmão! Que loucura esse Jesus, que loucura! O cara tinha traído ele, negado, melhor palavra, tinha negado ele ali 3 vezes. O cara encontra com o cara de novo e fala, você me ama? Senhor, você sabe que te amo, você ama, você te ama. Você vai passar por um processo de reabilitação gospel. E depois de 1 ano, não, tu me amas? Você sabe que eu te amo, Senhor. Vou te entregar um rebanho, cara. Apacenta as minhas ovelhas. Bicho. Que constrangedor o olhar de Jesus, irmão. A palavra fala que Pedro chorou copiosamente. Que loucura, que loucura, que loucura. Isso é o Evangelho. Isso é o que você encontra na face de Jesus. Isso é o que você encontra na face de Jesus. É loucura. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é loucura. Por outras coisas e por isso também é loucura. Não tem base humana para o Evangelho. É celestial, é divino. Feche os seus olhos para você cantar um pouquinho aí em gratidão a Ele. Alguma coisa que vão cantar ali, a gente vai cantar junto. Em gratidão ao Senhor. Coloque o seu coração diante dEle. Se existe algum peso, sabe? Se existe algo que te atrapalha, eu te convido a colocar diante dEle. Se existe algum pecado que precisa ser confessado, eu te chamo para colocar diante dEle, sabe? Queria que não cantasse agora não. Eu vou dar alguns segundos. Mas pode continuar o instrumental, pode continuar a guitarra aí, arrepiando, pode continuar tudo aqui. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você e fizesse uma análise daquilo que te atrapalha, de algum pecado que está tentando te destruir ou já está te destruindo. Não esqueça o tema desse ajuntamento, que é a glória da segunda casa. O Deus de recomeços, o Deus de recomeços, o Deus da segunda oportunidade, o Deus da segunda chance, o Deus que te dá uma nova oportunidade, um novo recomeço. A glória da segunda casa, a glória da segunda casa. Comece a orar, a entregar o seu coração ao Senhor, enquanto os instrumentos também adoram ao Senhor. Se você não tem força, sabe, não é forçado isso, tá, irmão? Mas se você não tem força, sabe, erga uma de suas mãos, que o intercessor vai até você, orar junto com você. Se existe um pecado que você deseja confessar agora, erga uma de suas mãos, um intercessor vai junto de você, vai orar junto com você. Se existe algo que te atrapalha, comece a reprogramar a sua vida. Comece a se reprogramar a partir de hoje, a partir, sabe, a sua jornada, a sua rotina. Comece a se livrar da sua calça jeans para a caminhada. Não combina, irmão.
vai te atrapalhar, vai te assar. Existe algo novo. Não que seja novo para Deus, mas novo para você, algo que você não experimentou ainda, que Ele quer derramar sobre sua vida, sabe? Se existem corajosos aqui que querem conversar, estou de olho fechado, não estou vendo o que está acontecendo também. Mas se tem alguém, levante uma de suas mãos. O intercessor vai até você, não é para te condenar, mas para te ajudar. Vamos mergulhar mais fundo? Vamos mais fundo? Vamos adorar em canções a Ele. Jesus.
see.